Eu lhe convido a assistir este testemunho aqui. Eu espero que por meio dele possas compreender o que tem estado a acontecer no mundo espiritual no seio das famílias. É um dia normal e tu descobres que os teus pais comem carne humana. Se você tem estômago sensível, é melhor pular esse vídeo porque ela é bem intensa. Bom, não sei por onde começar, mas eu sou filha única de um casal magnata. Acontece que desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive melhores condições. Sempre estudei nas melhores escolas, sempre tive cercada com as melhores pessoas. Nunca recebi um não no sentido de, quero comprar isso, não podemos comprar porque não tem dinheiro, não. Se não me davam porque eu não merecia, ou porque aprontei, ou porque eu tinha que fazer para merecer, tipo, ter notas boas. Algo do tipo. Então, fui crescendo. Só que eu me perguntava sempre, por que que meus pais não tiveram outros filhos? Por que que eu não tenho irmãos? Sendo que meus pais têm condições de vida para poder bancar 15 filhos, se quiserem. Mas não, porque eles pagavam até mensalidade de alguns dos meus primos, os sobrinhos da minha mãe e do meu pai. Eles pagavam mensalidade e tudo mais. Meus primos, quando vinham para casa, minha mãe e meu pai davam a eles tratamento que eles davam a mim. Então, vi que não é porque eles não têm capacidade de gerir mais de duas crianças. Então, sempre me perguntava. Perguntei se minha mãe tinha algum problema de conceber quando tive 12 anos, porque eu ainda tinha essa vontade. Aprendi na sétima classe que existe infertilidade. Quando eu aprendi essa coisa do ciclo menstrual, essas coisas todas, já aprendi também que existe essa parte da infertilidade, tudo. Então, perguntei se por acaso seria o caso da minha mãe. Minha mãe disse não, até me mostrou o prontuário de saúde dela, que ela é uma mulher muito fértil e que ela tem DIU. Porque ela viu que eu já estava com a mente aberta para essas coisas, começou a me contar que ela usa DIU, e primeiro começou com pílulas, depois começou a usar DIU, agora está bem no DIU, não sei que as coisas todas. Então, fiquei tipo, já é o que que eles impedem de terem um filho, me darem um irmãozinho? Eu ficava mesmo sem entender o que é que estava a acontecer, o que é que estava por detrás deles não quererem ter um novo filho, porque não havia limitação. Condições físicas existiam, condições emocionais existiam, porque eles são pessoas mesmo de boa com crianças. Condições financeiras não há o que se falar, mas eles não me davam irmãos. Tudo bem, fui crescendo. Só que tem um detalhe que eu estava a esquecer de dizer aqui. Meus pais sempre tiveram uma alimentação um pouquinho diferente. Eles têm um tempero em específico que fica num vidro em casa grande. Eles vão tirando e colocam naqueles saleiros. E colocam na comida. Só que aquele tempero tem um cheiro que... Só de sentir teu corpo todo arrepia, mas ninguém porquê. Então, meus pais disseram que eu nunca devia comer aquele tempero. Nunca, em hipótese alguma, eu devia comer. Eles nem precisavam pedir, porque aquilo tem um cheiro horrível. Eu não imagino o sabor. E os dois comem. Sempre tivemos empregadas em casa, mas as empregadas só faziam o pequeno almoço e o almoço. Meus pais só vinham a mãe em casa. O jantar, minha mãe é quem cozinhava. E minha comida, às vezes, minha mãe separava numa tigela, comida deles separava noutra tigela. Eles comiam comida deles, os dois. Eu não entendia bem o que estava acontecendo. Fui crescendo, fui me perguntando o que se passa. A curiosidade foi crescendo também. E sabe o que eu perguntava? O que eles fazem para ganhar dinheiro? Não era muito claro. Meu pai disse que trabalha com investimentos. Minha mãe disse que também trabalha com investimentos. E tem uma loja de construção. Tem uma empresa, assim, que é de construção. Então, ok, só que o dinheiro que meus pais tinham. Eu queria algo um pouquinho mais palpável. Eu sempre pedia para eles me levarem a um edifício, tanto da construtora da minha mãe, tanto do coisa de investimentos do meu pai, mas eles nunca levaram. Podiam me levar para Paris, para a Europa, mas nunca me levaram para o trabalho deles. E quando eu completei 15, 16, 17 anos, muitas coisas começaram a fazer sentido. Comecei a aprender sobre lavagem de dinheiro, comecei a pensar que meus pais trabalhassem com lavagem de dinheiro. Mas ao longo do tempo aquilo foi perdendo força. Mas eu disse, mas ok, de onde é que vem o dinheiro? Será que eles são traficantes? Porque eu não entendia muito bem o que estava a acontecer. Foi quando uma das minhas primas, ela viajou para Tanzânia. Quando ela viajou para Tanzânia, ela disse que conheceu um profeta. Ela se converteu, mas nós somos cristãos na minha casa. Minha mãe era uma muçulmana. Só que, quando casou com meu pai, parou de ir para a mesquita. Ficou uma pessoa normal. Então, eles não são religiosos nem um pouco. Na minha casa não se ora. Não se conhece Deus, nem Jesus, nem Allah, nem Buda, nem ninguém. Dizíamos sempre assim. Então, eu quando começamos a falar de Jesus, aquele profeta revelava coisas. Para mim, aquilo tudo era um mundo muito novo para mim. Tipo, come on, né? Então, quando ela foi para minha casa, dormiu nesse dia. Ela disse que sonhou a ouvir bebês a chorarem. Ela só ouvia bebês a chorarem durante toda a noite. E ela acordava e não via nenhum bebê. Detalhe, na minha casa tem um cômodo, nem um cômodo necessariamente, é uma casa que fica lá, em cima, como se fosse uma espécie de chaminé, mas na minha casa aquilo não é uma chaminé. É uma casinha mesmo, só que eu nunca entrei ali. Eu nunca tive desejo de entrar ali. E minha mãe e meu pai é que limpam. Minha mãe nem limpa o quarto dela. Mas aquele quarto ela é quem limpa. Ela é quem arruma e tudo mais. Então, era muito estranho para mim. E minha prima disse que já ouviu bebês a chorarem. Primeira noite. Passou 2 meses, ela voltou de novo para minha casa. De novo voltou a sonhar com bebês a chorarem. Dessa vez ela disse que ela sonhar com bebês a chorarem, a sangrarem. E o choro dos bebês estava vir de lá, da chaminé, daquela casa de lá de cima. Ei, mano, eu fiquei tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Ele começou a me assustar. Eu nunca tinha tido pesadelos desse tipo. Todos os pesadelos que eu tinha era mesmo por causa de filmes que eu assistia, não sei o que. Só que eu também comecei a sonhar com bebês a chorarem. Eu comecei a sonhar com bebês sem cabeça. Mas, mesmo sem cabeça, os bebês choravam. E eu disse, minha prima, vem me trazer coisas. É a primeira coisa que eu disse. Comecei a dizer que não, minha prima, ou ela está com um pastor feiticeiro, ou ela já é uma feiticeira. Porque desde que ela voltou, é que eu ando a sonhar com bebês mortos. Eu não falei com meus pais. Percebi que meus pais começaram a ficar muito irritados com minha prima. Eu lembro que eu
são sempre fofos e carinhosos com os sobrinhos e tudo mais. Mas, pasmem, meu pai começou a ficar muito irritadíssimo com a minha prima e parou de pagar a mensalidade da faculdade dela. Parou de lhe dar mesada, parou de dar todos os benefícios. Não me mandou embora de casa, assim, porque não tinha um motivo claro. Mas do nada parou de fazer essas coisas todas. Coisa que eu nunca fiz e continuou a ser aquele tio amoroso, carinhoso com todos os outros sobrinhos. Menos para essa minha prima em específico. Então, um dia desse, marcamos de sair. Quando saímos, fomos para um restaurante. Quando estamos a sair, encontramos um moço que vendia aquelas coisas de Ratex e remédio de barata, não sei o que. Aquele moço olhou para mim, disse, menina, vives com quem? Eu vivo com os meus pais. Disse, tem certeza que os seus pais são pessoas. Eu olhei, eu disse, meus pais são as pessoas mais humanas que eu conheço em toda a minha vida. Eu não sei que está falando de quem, mas meus pais são as pessoas mais humanas que eu conheço em toda a minha vida. Depois disse, ora lá e peça para Deus te revelar quem são teus pais. Eu fiquei muito ofendida, não vos vou mentir. Aquilo me ofendeu bastante. Aquele moço foi, eu voltei para minha casa. Minha prima aquilo lhe comeu. E ela começou a orar para Deus, revelar para mim quem eram meus pais. Em vez de eu sonhar com os bebês, eu comecei a sonhar com meus pais tirando a cabeça dos bebês. E eram sonhos muito recorrentes. Mas sempre que eu queria sentar e conversar com minha mãe, eu e minha mãe somos super amigas, mas eu comecei a ficar muito na minha. E ela começou a perceber, disse, tá acontecendo alguma coisa? Eu disse, não. Só que, John, eu comecei a ficar muito estranha. E não tinha, sentia que não devia conversar aquilo com os meus pais. Mas eu não tinha alguém para conversar, eu tinha minha psicóloga, uma pessoa que é ciência pura, ela não acredita em Deus, ela vai pensar que eu estou maluca, vai falar com os meus pais, vão me internar numa clínica. E eu não sou maluca. Eu estou a sonhar com meus pais, a cortarem cabeça de bebês. E os bebês a chorarem. Então, sabe, estávamos a jantar. Entrou chamada de uma moça chamada Nena. Quando eu atendi, às vezes atendo chamadas da minha mãe, tipo, somente quando não vem doutor, chamadas que vem doutor, eu nunca atendo. Mas aquela como vinha Nena com um coraçãozinho, achei que fosse uma minha prima, alguém que desse para responder, o assistente da minha mãe, ou alguém inferior. Porque sempre fossem pessoas que não dava, ela se escrevia senhor, senhora, diretor, doutor, alguma coisa que dá para ver que é uma pessoa assim. Eu peguei o telefone. A Nena disse, senhora, conseguimos mais 3 abortos. Eu fiquei tipo, e ela falou com uma alegria. Tipo, conseguimos mais 3 abortos. Eu fiquei muito assustada, desliguei o telefone. Guardei o telefone. Então, minha mãe depois viu que entrou uma chamada da Nena, ligou. Disse, liguei, atendeste. Depois ficou parecendo, minha mãe perguntou, atendeste o telefone? Eu disse, não. Depois ficou parecendo um mal-entendido, mas minha mãe me viu com uma cara. Ok, deixei passar. Só que aquilo me pegou. Eu comecei a fazer a oração que aquele moço disse para eu fazer. Comecei a orar. Comecei a sonhar muito mais com meus pais a tirarem cabeças, orelhas, a abrirem a barriga dos bebezinhos, a tirarem tripas e a comerem. Quando aquilo começou a acontecer, eu disse, nada, alguma coisa não está boa. Eu liguei pra minha prima, eu disse, amiga, eu tô sonhando isso. Ela disse, tem uma igreja aqui em Moçambique, do meu pastor tanzaniano, vamos lá juntas. Talvez vão te ajudar. Eu disse, eu nunca pensei numa igreja na minha vida. Conheço igreja, mas hoje eu hei de ir. Então tomamos banho e lá fomos. Quando eu acabava de chegar, eu comecei a manifestar. Só sei que eu comecei a manifestar. Vi depois na live. Eu comecei a manifestar e eu vomitava muito sangue. Eu não entendi o que estava a acontecer. Me libertaram. Depois da libertação, o culto terminou. Quando o culto termina, eles chamam-me para depois do culto. Acho que aqui querem dinheiro aqui. Já que eu comecei a manifestar, acho que querem dinheiro. Então, quando eu cheguei, o pastor disse, minha menina, tá tudo bem? Eu disse sim. Disse, Deus te ama muito. Eu olho para ele e ele começou a contar detalhe por detalhe de tudo que aconteceu na minha vida. Como é que meus pais se conheceram. Meu pai, quando conheceu minha mãe, estava a ser treinado por um senhor que trabalha na maçonaria. E pelo que aquele profeta me contou, ele se apaixonou pela minha mãe e eles começaram a comer carne humana. Comem fetos. Sempre pedem fetos de pessoas que fazem aborto. Então, eles têm links com enfermeiros que trabalham com esta coisa, levam aqueles fetos ali do aborto, dão para os meus pais. Aqueles passam por um processo, aquelas carnes e tudo mais daqueles bebês, e transforma-se num pó, que fica parecendo um sal fino, que eles colocam na comida. Eu disse, na minha casa tem um pó que eles colocam. Eu disse, Jesus, eu disse, já, agora o que eu faço? Ele disse, você tem que confessar a Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo, porque teus pais daqui a pouco, são 3 anos só que faltam para eles sentarem contigo e te dizerem que para continuar isto aqui, porque eles daqui a pouco vão morrer, aquilo tem prazo. Eu disse, meus pais vão morrer e vão precisar que você se alinhe. Eles não tiveram outro filho, porque logo teus pais se conheceram. Tua mãe engravidou dele. Eu disse, sim, ela me contou essa história toda. E não disse, você nasceu antes deles fazerem esse pacto. Mas depois do pacto, eles não podem ter outro filho. Porque eles já consagraram. E eles são comedores de bebê, não são fazedores de bebê. Eles não podem fazer bebê porque eles são consumidores de bebê. Se tua mãe, por algum acidente, ela ficasse grávida, o bebê poderia, dentro da barriga dela, se transformar num tumor. E não num bebê, necessariamente. Porque ela não pode gerar vida. Porque ela é consumidora de vida. Eu, Jesus. O que está acontecendo? Eu disse, o que eu devo fazer? Eu disse, você deve confessar Jesus Cristo como Senhor Salvador da tua vida e sair da casa dos teus pais. Eu disse, não tem nada. Eu disse, é melhor você começar a se organizar. Mas você tem que sair da casa dos teus pais. Quando voltei para casa, meus pais, aquilo que vão fazer com minha prima, começaram a fazer comigo. Só que não era constante. Às vezes eram brutos, às vezes eram bons. Às vezes eram brutos, às vezes eram bons. E eles não entendiam o que aconteceu. Eu me organizei 3 meses. Todo o dinheiro que meus pais me davam, mesada, eu guardei, criei uma conta no banco e saí da casa dos meus pais. E hoje sirvo a Deus num lugar em que meus pais não me conseguem me encontrar. Eles me procuraram no início, não entenderam muito bem o que aconteceu. Mas depois de um tempo,
Eles souberam que eu me converti, descobri tudo. Mandaram-me um e-mail, porque viram que chamadas, tudo não conseguiram. Explicaram que entraram naquela vida para me dar a vida que eu tenho hoje. E que eu devia voltar para poder dar continuidade àquilo. Que riqueza é vida. E que para você ter riqueza nesse país, nesse mundo, há sacrifícios que têm que ser feitos. Eu não respondi ao e-mail, mas dói-me até hoje saber que eu não vou poder mais ver meus pais. Não vou poder mais viver com eles. E por causa do que?